Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, gente, nós vamos falar um pouquinho sobre o crime de participação em suicídio e automutilação, previsto lá no artigo 122 do Código Penal. Esse crime, pessoal, foi alterado em 2019 e a alteração foi bem relevante, tá? Porque promoveu a exclusão de uma condição de punibilidade que existia no caso de lesões leves. Hoje, gente, qualquer tipo de lesão sofrida pela vítima em razão de uma instigação, auxílio ou induzimento ao suicídio ou automutilação é absolutamente punível. As condutas proibidas pelo tipo são induzir ou instigar alguém a suicidar-se ou a praticar automutilação ou prestar-lhe auxílio material para que o faça. Trata-se aqui, gente, de um crime de mera conduta instantânea, cuja consumação se dá com a instigação, induzimento ou auxílio. Por ser de mera conduta, não há qualquer possibilidade de tentativa. Induzir, gente, nada mais é do que persuadir, criar a ideia à vítima. Instigar, por outro lado, é estimular, incitar. A ideia, então, ela já existe. O agente instigador ele vai só incentivar de um modo decisivo o comportamento da vítima. O auxílio, por sua vez, se dá com o oferecimento de instrumentos para a prática do delito. Vale lembrar aqui, gente, que a ajuda deve ser meramente acessória, sob pena de incorrer em um delito mais grave. E os atos, então, os atos de execução devem ser praticados pela vítima. Então, se o sujeito, por exemplo, empresta uma corda para ela se matar, ele não pode ajudá-la colocando a corda no pescoço ou chutando a cadeira, senão ele vai praticar um crime de homicídio. Outro ponto importante é que é sempre necessário que a vítima tenha capacidade de discernimento, ou seja, que ela seja capaz de entender que está sendo estimulada, induzida ou auxiliada a praticar um ato de automutilação ou de suicídio. Se ela não tiver esse entendimento, será configurado ali um crime de homicídio ou de lesão corporal, e a natureza dessa lesão vai depender do resultado. No caso deste crime, gente, é plenamente possível a coexistência entre auxílio, induzimento ou instigação, não havendo, entretanto, uma pluralidade de crimes. Com a alteração promovida pela Lei 13.968, a lesão grave, gravíssima e a morte se tornaram qualificadores do delito e estão lá no parágrafo 1º. O mesmo se dá para o caso em que o suicídio se consuma ou se da automutilação resulta morte, que também virou uma qualificadora lá no parágrafo 2º. Há também no parágrafo 3º uma causa de aumento de pena, que impõe a duplicação dela se o crime é praticado por motivo egoístico, torpe ou fútil, ou se a vítima é menor ou tem diminuída por qualquer causa a capacidade de resistência. A pena também, gente, pode ser aumentada até o dobro se a conduta é realizada por meio de rede de computadores, de rede social ou transmitida em tempo real. E aumenta-se também a pena em metade se o agente é líder ou coordenador de grupo ou de rede virtual. Essas causas de aumento estão nos parágrafos 4º e 5º, respectivamente. Esses parágrafos, pessoal, foram acrescentados para coibir uma indevida utilização da internet por grupos criminosos, que basicamente objetivam ali ensinar crianças e adolescentes a se automutilarem e a se matarem, como ocorreu em alguns casos, aquele da baleia azul e de outros tantos similares. Por fim, pessoal, nós temos ainda que falar do parágrafo 6º e 7º, que tratam das seguintes hipóteses. Se da automutilação ou da tentativa de suicídio resulta lesão corporal de natureza gravíssima e é cometido contra menor de 14 anos ou contra quem, por enfermidade ou deficiência mental, não tem necessário discernimento para aquela prática daquele ato, ou que por qualquer outra causa não pode oferecer resistência, o crime que vai ser imputado é o do 129 parágrafo 2º do Código Penal. E se o suicídio se consuma ou se da automutilação resulta morte contra menor de 14 ou contra quem não tem necessário discernimento para a prática do ato, ou que por qualquer outra causa não pode oferecer resistência, o crime que vai ser imputado nesse caso é o de homicídio, nos termos do artigo 121 deste Código. Esses dois parágrafos, pessoal, só reforçam o que eu falei para vocês lá no início. Só responde por este crime de induzimento, instigação e auxílio se a vítima for capaz. Então, se ela for incapaz, vai ser um crime mais grave. Para finalizar, quero passar para vocês aqueles casos de suicídio conjunto, que são ótimos para caírem em prova. Nesses casos, gente, em que tem duas pessoas querendo praticar suicídio conjuntamente, vocês devem prestar atenção em quem está praticando que tipo de ato. Se é um ato auxiliar ou se é um ato de execução. Se ambas as vítimas colaboram para o evento morte praticando atos de execução e sobrevivem, caracterizado estará a tentativa de homicídio para os dois. Se apenas um sobrevive, aquele que sobreviveu e praticou o ato de execução responderá por homicídio consumado. Agora, caso um sujeito A pratique um ato de execução e um sujeito B apenas induz, sobrevivendo ambos, A responderá por tentativa de homicídio, porque ele praticou o ato de execução, e B pelo resultado que for obtido. E aí vai depender do grau de lesividade, se tem alguma lesão, se não tem lesão nenhuma, lesão grave, gravíssima, etc. Entenderam?
Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.